Olá, pessoal! O nosso grupo vai falar um pouquinho sobre análise de risco, princípio de precaução e os transgênicos. Somos o grupo 12 e é constituído pela Ianca, a Lidiane, a Marcela, a Mariana e o Raul. Você já parou para pensar como o cultivo e uso de alimentos transgênicos podem afetar o meio ambiente, nossa saúde e a qualidade nutricional dos alimentos? A autorização para cultivo de transgênicos no Brasil veio com a soja transgênica tolerante ao glifosato, em outubro de 1998. Desde então, mais de 110 plantas geneticamente modificadas foram aprovadas e liberadas para plantio em escala comercial. De acordo com algumas notícias publicadas, o Brasil está entre os 5 países que mais plantam transgênicos no mundo, junto com Estados Unidos, Argentina, Canadá e Índia. Mas será que temos controle e estudo suficiente sobre tudo isso que está sendo modificado, comercializado e consumido? Além disso, as mesmas empresas que dominam 70% do mercado mundial de sementes geneticamente modificadas são responsáveis por mais de 60% da produção de agrotóxicos. E quais são os impactos que o país sofre através disso? Sumário. Nós iremos falar sobre a introdução, o que é risco, quais os tipos de risco, como fazer a avaliação, princípios de precaução, exemplos e contextualização, conclusão e as referências. Bom, antes de serem aprovadas para uso, todas as plantas transgênicas precisam ser analisadas. No Brasil, quem faz isso é o CTN-Bio, responsável por seguir as normas estabelecidas pela Lei de Biossegurança. A CTN-Bio publicou novas regras de procedimentos adotados para a liberação comercial de organismos geneticamente modificados, através de uma introdução normativa que libera de monitoramento organismos que a CTN-Bio considera de risco negligenciável. Ele será mais facilmente liberado para comercialização em casos em que o risco for considerado um dano reduzido e de ocorrência desprezível no tempo provável de uso comercial. Se o risco for considerado tão pequeno a ponto de ser negligenciado, mas não se estabelece de quanto é esse risco. Pela norma publicada na surdina pela CTN-Bio, a segurança do organismo geneticamente modificado deve ser informada e comprovada pela própria empresa interessada em colocá-lo no mercado. A emenda do projeto de lei 34/2015 altera a Lei de Biossegurança, dispensando os produtores de obrigatoriedade do rótulo que informa o consumidor a presença de componentes transgênicos no alimento, quando este for de porcentagem inferior a 1% da composição total. O senador relator da PL argumenta que ainda não há registros de que a ingestão de alimentos transgênicos cause danos diretos à saúde humana. Agora falaremos sobre os prós do uso de transgênicos. Esses são: custo baixo devido à produção em larga escala, torna acessível diversos tipos de alimento a toda a população e facilita a vida do agricultor, que quando compra uma semente transgênica tem menos gastos com pesticidas e outros produtos químicos. Agora, os contras, a desgaste do ambiente e alteração que pode tornar-se irreversíveis e dúvidas geradas quanto à própria saúde humana e os riscos que podem se desencadear a longo tempo. A maior dúvida que vem sendo levantada a respeito desses organismos geneticamente modificados diz respeito à segurança e se estão de acordo com o Guia Internacional para a Segurança em Biotecnologia, ou seja, é essencial que haja uma avaliação de riscos alimentares para que os alimentos geneticamente modificados possam ser utilizados de maneira convencional. Os fenômenos e eventos indesejáveis resultantes do crescimento e consumo dos OGM podem ser classificados em 3 grupos de riscos: alimentares, ecológicos e agrotecnológicos. Deve-se lembrar que as avaliações de riscos desses alimentos geneticamente modificados somente ocorrerão depois de sua liberação comercial. Os principais riscos desses produtos podem ser relacionados a toxicidade, alergias, alterações nutricionais e efeitos antinutrientes. O maior problema dos testes de OGM é que os riscos não podem ser encontrados em sua totalidade. Os riscos alimentares incluem efeitos imediatos de proteínas tóxicas ou alergênicas, efeitos pleotrópicos das proteínas transgênicas no metabolismo da planta e acumulação de herbicidas e seus metabólitos nas variedades e espécies resistentes. Como riscos ecológicos, temos erosão da diversidade das variedades de culturas,
polinização cruzada com plantas selvagens de ancestrais e espécies relacionadas, tendo como resultado o declínio da biodiversidade das formas selvagens do ancestral e transferência horizontal não controlada das construções para a microbiota da rizosfera. Riscos agrotecnológicos. Devido aos efeitos pleiotrópicos do gene introduzido, temos mudanças nas características não-alvo das variedades GM e também perda da eficiência dos transgênicos resistentes a pragas em razão do cultivo extensivo das variedades GM por muitos anos. Para os alimentos derivados de plantas geneticamente modificadas, a avaliação risco deve seguir os seguintes critérios, que incluem: a. Descrição da planta geneticamente modificada. B. Descrição da planta hospedeira e seu histórico de uso seguro. C. Descrição do organismo doador do gene de interesse. D. Descrição da modificação genética. E. Caracterização da modificação genética. E F. Avaliação da segurança, substâncias expressas, análise dos componentes, avaliação dos metabólitos, modificações nutricionais e processamento do alimento. O que é o princípio de precaução? O Brasil adota o princípio de precaução de acordo com o princípio 15 da Declaração do Rio, mencionado no artigo 1 do Protocolo de Cartagena. O princípio de precaução é fundamental para a abordagem de questões atuais que envolvem a bioética, sendo a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este princípio afirma que, na ausência de certeza científica formal, a existência de um risco sério ou irreversível requer a implementação de medidas que possam prever este dano. Este princípio não deve ser encarado como um obstáculo às atividades essenciais e principalmente de pesquisa. É uma proposta atual e necessária como forma de resguardar o legítimo interesse de cada pessoa em particular e da sociedade como um todo. Análise de risco de milho geneticamente modificado. O milho é um dos alimentos mais produzidos no mundo, sendo o Brasil o terceiro maior produtor mundial. O milho transgênico tem sido explorado pelas diferentes vantagens que apresenta aos sistemas produtivos de grãos. Por outro lado, pode acarretar efeitos ecológicos adversos à microbiota do solo e ao organismo da rizosfera. Alterações na composição das populações da biota do solo resultam em alterações nos processos de decomposição da matéria orgânica e na ciclagem de nutrientes, o que tem sido frequentemente associado à perda de sustentabilidade. Porém, a maioria dos estudos com a cultura Bt no solo tem pouco efeito prejudicial. Em geral, as diferenças encontradas na estrutura das comunidades microbianas são transitórias e não diretamente relacionadas com a presença das plantas transgênicas. Tendo estudos científicos publicados concluindo que as plantas transgênicas não afetam de forma significativa a microbiota do solo. Protocolo de Cartagena é um tratado de biossegurança que foi colocado em prática no Brasil em 2003 e já funciona em mais de 130 países. Este tratado visa assegurar um nível de proteção adequado em relação à transferência, manipulação e uso dos organismos vivos modificados geneticamente, que são feitos a partir de modernas técnicas. Ainda de acordo com o especialista, seria preciso reforçar os estudos e monitoramento constante, que analisem as possibilidades de danos a futuras gerações. O MPF recomenda ampliação de análises dos organismos geneticamente modificados, reforçando que a atribuição que é expressa na Lei de Biossegurança não é exercida. O controle no Brasil ainda é muito brando, enquanto em outros países as normas são mais rígidas. As agências reguladoras analisam a implementação de transgênicos visando aplicar o princípio da precaução, identificando os efeitos imprevistos sobre a saúde humana e o ambiente. Reconhecer a existência da possibilidade da ocorrência de danos e a necessidade de sua avaliação com base nos conhecimentos já disponíveis é o grande desafio que está sendo feito a toda a comunidade científica mundial. Compreender a importância dos riscos para a saúde e para o ambiente é de extrema importância para a nossa alimentação e para o nosso futuro. Ter certeza que o que você ingere não irá te fazer mal e, mais importante do que podemos imaginar. Em teoria, as análises e os princípios deveriam ser feitos dessa maneira. Entretanto, existem diversos problemas com os conflitos de interesse que precisamos estar atentos. Essas foram as referências utilizadas. Até a próxima!